Graça e paz, amados. Amém? Nós estamos aqui com a expectativa, vamos falar certamente um tema que mexe muito com a nossa mente, que são as profecias. E nós vamos hoje falar a primeira mensagem de uma série de 3. Nós hoje vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse, o significado de cada um desses selos, e vamos, na sequência, no caso, domingo que vem, falar a segunda parte, que é o que são as 7 trombetas. Depois, as 7 taças. As taças são as últimas, né? Da série das profecias. Olha, eu vou ser sincero com os irmãos. Um abraço para você que nos assiste pelo canal. Aproveito logo para lhe pedir que você estude mesmo essa mensagem, assista mais de uma vez. Se você desejar o esboço, você pode me pedir pelo WhatsApp. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Você pode, eu gostaria que você estudasse, porque geralmente as pessoas são ignorantes nesses assuntos. E quando eu falo ignorante, não estou falando no sentido pejorativo. Estou falando daquela ideia de a pessoa, não. E não são profundas, porque não tem paciência. Ora, boa parte do que eu vou apresentar aqui, há muito tempo que eu venho escrevendo. Eu sempre escrevo sobre esse assunto. Eu tenho muita coisa escrita. Mas essa semana, desde segunda-feira, que eu venho batendo cabeça, estudando um texto aqui, um texto ali, um livro ali e tal, um comentário ali, ouvindo tal. Olha, irmãos, analisando, estudando as palavras, pesquisando. Tem hora que eu vou lá e digo, não, isso aqui não está bem claro. Mudo um pouco, escrevo novamente, tento melhorar o texto, porque, irmãos, é muito complexo. Mas depois que você deslancha, a coisa vai mais claro na sua mente. Outro pensamento. Hoje nós temos uma igreja fraca. Nas profecias, nós temos uma igreja que não está preparada para o cumprimento das profecias. Uma igreja que não se prepara na prática para o cumprimento das profecias. É bem provável que muitos irão até se escandalizar quando algumas profecias se cumprirem. E eu estava comentando com a pastora hoje à tarde. Eu disse, filha, fale lá na outra igreja dessa palavra com relação ao perigo de termos uma igreja cujos crentes levam uma vida cristã frouxa. Olha a palavra que eu estou usando. Não sendo aquele crente de oração, aquele crente que leva as coisas de Deus a sério, que esteja na expectativa de que os dias poderão ser e serão muito difíceis, que quem for apenas um cristão nominal não vai se segurar. Aqueles que se dizem cristãos, que estão procurando as igrejas, porque querem uma oração de cura, porque só querem uma cura, porque só querem prosperidade, porque querem fazer uma campanha para isso e para aquilo, mas não estão por Jesus, pela salvação da sua alma, querendo transformação de vida, ir para o céu. Certamente, meus irmãos, quando o parafuso apertar, quando o cinturão apertar, quando as coisas começarem a ficar difíceis, certamente vão pular fora da igreja.
porque estão na igreja, mas não estão convertidos. Olha, nós estamos aqui por quê? Por que você está aqui? É pela salvação da sua alma. É para você ir para o céu. Não venha para a igreja atrás de uma bênção, como se Deus fosse obrigado a lhe dar uma bênção. Você é que precisa de Deus. Tem gente que acha que vir para a igreja é um favor que ele está fazendo para Deus. Ele pensa que Deus quer porque quer que ele venha, porque é Deus que vai se beneficiar com isso. Não, somos nós que precisamos de Deus. E é muito perigoso nós termos uma igreja fraca, que se a coisa apertar, pula fora. É muito perigoso isso, irmãos. Nós temos que entender que as coisas vão apertar. Nós temos que saber que as coisas vão apertar, sim. Nós temos que ser crentes de oração, da palavra, evangelizar a família, ganhar almas para Jesus, vigiar para que a gente não caia na frieza espiritual. Agora eu quero convidar você a que abra Mateus 24. Olha aí, ó. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite, nós estamos ainda com o tema aqui na tela, não sai por enquanto. Olha aí, ó. Antes que eu entre nos detalhes sobre os selos, vamos ler o princípio das dores. E tem um detalhe aqui que eu estava esquecendo. Por que que eu estou trazendo essa mensagem hoje à noite? Escuta isso. Escuta. Depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que quase 400 cidades, você ouviu direito? Quase 400 cidades ficaram debaixo d'água. Nós temos vídeos que mostram objetos em cima nos postes de luz, presos na fiação em cima de postes de luz. Você imagina a altura de um poste de luz? 7 metros? 8 metros? Por aí? Irmãos, o Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. O que era inimaginável, o que ninguém poderia acreditar que poderia acontecer, aconteceu. Então nós temos aí uma prova de que as profecias podem se cumprir a qualquer momento, porque essa enchente no Rio Grande do Sul, meu irmão, foi algo assim que jamais passou na mente daquela população do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho. A quantidade de pessoas que morreram, a quantidade de empresas que foram perdidas, plantações, alimentos, pessoas que morreram, animais. Você imagina fazendas inteiras, a quantidade de carros, de pessoas que morreram, de pontes que caíram, as milhares e milhares de casas que foram derrubadas. Um apocalipse, meus irmãos. Um verdadeiro apocalipse. Precisa dizer mais alguma coisa? Que Deus tenha misericórdia do Rio Grande do Sul. Nós temos orado pelo povo gaúcho, temos orado pelos nossos irmãos, pela igreja do Senhor. Nós temos feito aqui muitos momentos de oração. No dia de jejum também, nós temos apresentado o Rio Grande do Sul. E eu sei que Deus está no controle. Quem pode dizer amém? Bora lá, bora ganhar tempo. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda
e do fim dos séculos, ou da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu já preguei sobre isso, tem uma mensagem sobre a vinda de Jesus e a grande tribulação no canal, vocês podem ver lá. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Diga comigo, é o princípio das dores. Ou são os princípios, né? Ou o princípio das dores. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9 agora. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você está ouvindo? Você consegue entender esse versículo? Irmãos, a coisa vai ficar e já está assim, tão pesada, que as pessoas começam a desanimar da sua fé. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem pode dizer amém? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. Mateus 24, de 3 a 14, fala do princípio das dores. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo esse período. Certo? Claro que ele vai se agravando com o passar dos dias e anos, ok? A ideia que Jesus disse aqui é que quando a gente vê tudo isso aqui, ó, falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome, pestes, terremotos, perseguição aos cristãos, frieza na fé de muitos cristãos. Nós estamos diante do princípio das dores, mostrando que o fim está próximo. E você está vendo que o planeta está diferente. O planeta está diferente. Tem hora que está acontecendo uma coisa aqui na América, outra está acontecendo na Ásia, na Europa. Meus irmãos, o planeta está dizendo que algo está acontecendo. É só olhar para a televisão, para os jornais e acompanhar as notícias internacionais. Notícias sérias, não é? Muito bem. Agora, eu quero que os irmãos vejam, nós vamos pular aqui, 1 Timóteo 4:1, que fala da apostasia. A Bíblia diz que para o fim dos tempos, muitos apostatarão da fé. E eu quero só mencionar essa profecia e explicar por que nós temos tanta gente esfriando na fé. Olha, na minha vida de pastor, de pregador, eu já vi gente dizer assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, que fulano se desviou. Era uma pessoa tão firme, era uma pessoa que mostrava ter tanto amor por Jesus. Olha, lembre de Mateus 24 e lembre-se
de 1 Timóteo 4:1. A Bíblia deixa claro que no fim dos tempos, os tempos serão difíceis e muitos apostatarão da fé por ouvirem e obedecerem doutrinas de demônios, heresias destruidoras, e elas vão apostatar da fé. A palavra apostatar significa virar as costas, abandonar. E é por isso que a Bíblia fala na apostasia. Cuidado, meu irmão, cuidado. Ouça essa mensagem não só com os ouvidos, mas com a mente, com o seu coração, ok? Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 6. Bora lá, bora correr. Tempo é ouro. Tempo é ouro. E eu quero que você veja comigo. Apocalipse 6. Nós vamos apresentar agora o que significa os 7 selos. Bora lá? Pode passar. Olha aí, ó. Nós vamos ler o primeiro selo. O primeiro selo é o cavalo branco e o seu cavaleiro. Apocalipse capítulo 6, 1 e 2. Bora lá? Vi quando o cordeiro abriu um dos seus selos, um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olha, praticamente não há discordância de que este selo, este cavalo branco com o seu cavaleiro, é o anticristo. É o anticristo. Isso é praticamente um consenso na teologia escatológica, mostrando que esse cavalo branco com o seu cavaleiro trata-se do anticristo. E por que que ele sai num cavalo branco? Ele tem uma coroa e ele tem um arco. O arco fala do alcance, o arco, flecha, lembra? Do alcance do seu domínio. E a coroa fala do seu triunfo passageiro. A coroa fala de triunfo, de glória. E ele usa branco porque ele leva a falsa paz. Vocês entenderam? Olha, isso aqui é uma explicação de ouro. Por isso não ouça somente, não veja somente uma vez, mas várias. E aí, pessoal, chegou a hora de eu falar sobre o número 666. Eu sou muito atrevido, né? Querer falar dos 7 selos numa única pregação e ainda falar do número 666. Porque só o número 666 já dá uma pregação longa. Olha, meus irmãos, escuta com atenção, escute com atenção. Olha, o cavaleiro e o cavalo branco com o seu cavaleiro significa o aparecimento e o tempo do anticristo. O aparecimento do anticristo será num período de uma grande crise global. Vocês ouviram bem? Olha, a Bíblia fala do anticristo, correto? Não tenho tempo para entrar em detalhes. E por que vai surgir o anticristo? Por causa de uma crise. Ele será um líder no mundo inteiro, ou para o mundo inteiro. Vocês ouviram bem? O anticristo, ele vai ser recebido como se fosse uma solução para o mundo. Ele vai pregar a solução falsa. Ele vai trazer uma falsa paz e muito engano. Eu quero que você abra comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 e 4. Abra aí a sua Bíblia em 1
Tessalonicenses 5, 3 e 4. Olha aí, ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, a chegada do anticristo vai ser o momento que vão dizer paz, 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 paz. Mentira. É uma falsa paz. De repente virá repentina destruição. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ei, irmãos, olha, essas profecias não vão pegar a gente despreparado. Sabe por quê? Pelo menos aqui, nós estamos falando sobre elas. Quando as coisas acontecerem, não vai pegar a gente de surpresa, não. Agora, vamos para 2 Tessalonicenses. Esse aqui, tirando de Apocalipse capítulo 13, é o texto que mais descreve. Tirando de Apocalipse capítulo 13, é o texto que mais descreve com precisão o que esse criatura vai fazer. O anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Olha aí, ó. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha, meus irmãos, o anticristo, ele vem na eficácia de Satanás. O diabo vai dar autoridade e poderes para ele. E ele vem, olha aí, ó, fazendo o quê? Olha aí, fazendo o quê? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Olha, o anticristo, ele vai fazer coisa na terra que as pessoas vão ficar admirados. E quem não estiver preparado vai segui-lo por causa dos feitos que ele vai fazer. Está aqui, ó. Sinais, prodígios. O que é um prodígio, meus irmãos? Sinais, milagres, prodígios, que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Veja o versículo 10. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha, o anticristo vai pegar essa galera aí, que não quer nada com a Bíblia. O anticristo vai pegar esses que são metidos a espertos. É porque os cristãos são bobos, são atrasados. O anticristo vai pegar esses e vai mostrar quem é o bobo da história. O anticristo vai pegar essas pessoas que se dizem espertas, entendidas, vai fazer deles uma salada, viu? Porque eles não deram crédito para a verdade. Ok, queridos? Uma observação importante sobre o anticristo. Tudo indica que o anticristo será um judeu, pois fará aliança com muitos, segundo a Bíblia. Está lá em Daniel 9, 27. A Bíblia diz que ele fará aliança com muitos. Uma aliança de uma semana. Uma semana de 7 anos. Ok? Não dá tempo para eu explicar isso aqui. Mas é uma semana de 7 anos. E a Bíblia diz que durante essa semana, na metade dela, ele quebra o pacto. E ele vai mostrar quem ele é de fato. Ok? Isso é assunto para um outro estudo. O anticristo vai fazer aliança com muitos. Mas ele vai quebrar essa aliança na metade de uma semana ou na metade de um período de 7 anos. A Bíblia deixa claro que ele será aceito pela a comunidade. E ele será aceito pelo povo judeu como Messias.
Ele será de grande poder econômico e de muita influência política. Daniel 9:27. E ele terá uma marca. A marca é o seu número, 666, 666. Se você quiser confirmar comigo, Apocalipse 13, abra por favor. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 18. Apocalipse 13, 16 a 18 diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meus irmãos, tá claro, não tá? Olha aí, ó. Agora, deixa eu ler aqui uma coisa, irmãos. Deixa eu ler aqui uma coisa. No capítulo 13, só para, já que eu estou falando da besta e do número, né? Volta aí para o início do 13. Olha o que diz aí, ó, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma coroa, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Irmãos, eu não poderia perder essa oportunidade. A Bíblia deixa claro que a besta vai pelejar contra os santos. E quem são os santos, irmãos? Aqui. Quem são os santos aqui? Senão a igreja, o povo de Deus. Olha aqui, ó. E os vencesse, deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, o mundo todo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. A igreja, irmãos. Quem é que não vai adorar a besta? Quem é que não vai adorar a besta? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Está aqui. Sabe por quê? Porque muitos acreditam que a igreja não vai estar mais aqui nesse período, irmãos. E o texto deixa claro que só quem não vai adorar a besta são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pronto, eu queria ler isso aqui, tá? Agora, nós vamos partir para um outro conceito. Olha, eu estou aqui na dúvida se eu falo sobre o microchip. O microchip, irmãos, é um instrumento muito pequeno, do tamanho de um grão de arroz, que já está sendo usado aqui, ó, na mão direita. Na fronte eu não tenho conhecimento, mas já tem, né? Já uns zum que estão usando também. Ele é injetado com um pequeno aparelho debaixo da pele, na testa ou na mão direita, porque fica fácil do scanner ler. Em supermercado, banco e etc. Certo? Por isso, na mão direita.
Isso é muito comum já. Aqui, aqui. É injetado. Então a pessoa passa lá, dizem que tem um aparelho que lê a 1,5 metro de distância, não precisa nem a pessoa passar a mão, já lê. O microchip pode receber até 43 tipos de informações diferentes. 43. Então, pega o CPF, identidade, carteira de motorista, cartão de vacina, outros documentos, conta bancária. Olha, o microchip, ele consegue armazenar cerca de 43 tipos de informações. E já é muito comum. E por que eu estou falando sobre o microchip? O microchip é porque, para vocês entenderem como a Bíblia se cumpre. Porque onde foi que eles encontraram no corpo humano os lugares mais adequados para colocar o microchip? Na testa e na mão direita. E é exatamente isso que nós acabamos de ler. Será posta a marca, ou posto o número dele, do anticristo 666, na fronte ou na mão direita. Ok? Tem dúvida? Onde é que estão colocando o chip? Facilita para os governos, por isso vão acabar com o dinheiro vivo, vão acabar com o cartão de crédito, e aí nós já estamos vendo como estão as coisas, tudo se informatizando, todo o meio agora por meio eletrônico, as pessoas, estamos na era do Pix, agora não se usa também, já está se deixando o uso do dinheiro de papel, e daqui uns dias nós vamos, perder isso aqui, e aí já pode ser, algumas pessoas vão começar a usar somente o aparelhozinho aqui, o microchip e etc. Olha, tudo está caminhando. E o que eu comentei com a minha amada esposa ainda agora há pouco, eu disse, filha, essas profecias não tinham como se cumprir há um tempo atrás. Não é verdade, irmãos? Então está na cara que nós estamos no fim, nós estamos chegando ao fim. Agora, pronto, acabando o dinheiro de papel, os governos vão acompanhar mais a movimentação que você tem, financeira, vão ter controle, você não vai comprar e nem vender se não tiver esse tal de microchip, se for ele exatamente como nós estamos falando, não vai poder comprar, não vai poder vender. Agora eu quero apresentar para vocês algumas coisas sobre o número 666. Esse número já é muito usado pelo mundo. Olha, escuta isso aqui, se segure aí na cadeira, se segure. O código do Banco Mundial é 666, 666. E muitas outras organizações financeiras ao redor do mundo já usam em suas transações ou em suas organizações o número 666. Na França existe uma revista promíscua, você entendeu? O nome promíscua. Na França tem uma revista que o nome dela é 666. O número-chave dos telefones da administração municipal de Jerusalém, qual é? Vou repetir. Qual é o número-chave dos telefones da administração municipal de Jerusalém? 666. Por que será, pessoal? Por que será que lá em Jerusalém, o número que é usado nos telefones, o prefixo, é 666? Todos os carros que pertencem aos árabes em Jerusalém levam o prefixo 666.
todos os carros. Um grupo de rock famoso nos Estados Unidos tem um disco cujo título é 666, o número da besta e do anticristo. Em Zurique, na Suíça, que é a capital, né? Existe um grande muro e nesse muro está pintado o número 666. Foi um satanista assumido que fez isso. E um detalhe. Você sabe que há muito tempo atrás os astronautas chegaram na Lua, não é? O governo americano conseguiu projetar o homem até a Lua. E eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, mas para nossa surpresa, o número que o presidente americano ligou lá na Flórida, do Cabo Canaveral, sabe qual foi? O presidente americano, naquela época que o astronauta Neil, não sei o quê, quando ele chegou na Lua, o presidente americano, lá desse lugar, dessa base, do Cabo Canaveral, na Flórida, ele discou. E quando ele disca, para falar com o astronauta, ele disca 666. E outros números na sequência, 666. Está vendo, irmãos? O negócio é sério. Olha, existem muitas outras coisas. Lá em Nova York existe um prédio famoso cujo número é 666. Não é o número exato, mas é o nome que está estampado, o número que está estampado no prédio. Então, esse número é muito usado. Tem uma cadeira no Parlamento Europeu que o número é 666 e ninguém senta nela. Ninguém senta. Como se estivesse dizendo, estamos aguardando a pessoa certa para sentar nessa cadeira. Então, são muitas informações, ok? Então, ficou claro? É muita coisa, né? Vamos avançar porque o tempo voa. Segundo selo. O segundo selo é o cavalo vermelho. Está lá em Apocalipse, agora vamos voltar de novo para Apocalipse. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou aqui olhando para o tempo. Se porventura eu perceber que eu vou passar muito de 1 hora, eu dou um toque aqui que é para a gente dar uma pequena pausa, tá? Olha aqui, o segundo selo, Apocalipse 6, versículo 3 e 4. O que diz aí? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Querido, a minha ideia aqui é mostrar o seguinte: esse cavalo vermelho significa um tempo de guerra e mortandade pelo mundo. Vermelho é sangue, período de guerra, de mortandade. Lembra da paz que eu falei do anticristo? Por isso que ele vem de branco. É uma paz que logo vai passar, será extinta. Olha, meus irmãos, uma observação de ouro. Com tanta violência que nós estamos vendo no mundo, nos centros urbanos e até mesmo rurais, as doenças que estão surgindo, alguém duvida que isso está longe de acontecer? Hein? O cavalo vermelho? João viu, irmãos, o cavalo vermelho saindo pelo mundo e foi dado a este cavalo, a este cavaleiro, aqui tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E foi também dado uma grande espada.
Sangue de Jesus tem poder. Você não está vendo aí os países em guerra aí? Você não está vendo? Você não está vendo? Negócio aí. Agora, veja que eu não estou dizendo que estamos vivendo esse período. Eu estou dizendo que você não está vendo o que está acontecendo? Vai ser pior. Vai ser pior. Olha a quantidade de países que estão em pé de guerra. A quantidade de países que estão, não é, ali com ódio de Israel. Olha o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Olha a iminência que está lá com Coreia do Norte, China e outros países pelo mundo afora. Aqui, pertinho de nós. Terceiro. Olha aí o terceiro. O terceiro selo é o cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança. Olha o que diz aí, ó. Apocalipse 6, versículo 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eita, irmãos, aqui é muito profundo. Mas deixa eu lhe dizer. Olha aí o que representa o cavalo preto. Tempo de fome e carestia. Qual é o instrumento que ele vem na mão? Uma balança. Balança quer dizer racionamento. Carestia. A comida ficará cara. O alimento ficará extremamente difícil. Profecia, irmãos. Profecia. Profecia. A balança na mão do cavaleiro preto. E vai ficar tudo caro. Agora vamos para o quarto selo. Só lembrando aqui, ó. A Organização Mundial da Saúde já afirma que a segunda maior causa de morte no mundo é a fome. São 5 milhões todo ano. Foi uma pesquisa, uns dados mais recentes. Olha aí o quarto selo, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E o que quer dizer isso aí? Bora ler o versículo 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Meu Deus. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, ó. Tempo de morte pelas guerras, fome, doenças, epidemias e bestas ou animais selvagens, bestas feras. Observação. No tempo do cavalo, no cavalo amarelo, 1/4 da população mundial, ó. Está aqui, está claro. 1/4 parte, de 4, de cada 100 pessoas, 25 morrerão na era do cavalo amarelo. E o que me chama a atenção aí, meus irmãos, a Bíblia fala no cavalo amarelo, com seu cavaleiro, que diz aqui, ó. Chamado inferno. O cavaleiro chama-se inferno. Não, perdão, morte. Chamado morte. E o inferno o estava seguindo. A cena é essa aqui, ó, irmão. A morte vai na frente
e o inferno vem atrás. Consegue entender? A morte está aqui na frente, o cavaleiro, e o inferno vem atrás. Por que será? Por que será? Está aqui, ó. Eu coloquei a explicação aqui, ó. O inferno vai atrás, colhendo as almas das pessoas que morrem, porque morrem sem Jesus. Morreu sem Jesus, tragada pelo inferno. Porque nós sabemos que quando o cristão morre, para onde ele vai? Diga glória a Deus. Então, aí tem um texto aqui de Ezequiel que mostra que Deus já mandou. Ezequiel 14, 21 fala que Deus no passado já mandou esses juízos, tá? Isso aqui não é coisa nova, ok? Não é coisa nova. Bora lá. Quinto selo. O quinto selo está aí, ó. 6, de 9 a 11. O que diz de 9 a 11? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Meu Deus. Irmãos, o texto está dizendo que quando abre-se o quinto selo, não tem mais cavalo, certo? Mas João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Irmãos, o tempo do anticristo, eu não disse, baseado em Mateus, que vai ser um tempo de perseguição? Um tempo de perseguição. Olha o versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Irmãos, aqueles que morreram antes chegam diante de Deus, diante do trono, e clamam: até quando, Senhor? Vinga logo, Senhor, vinga logo a nossa morte. E o Senhor diz assim, ó: aguarda um pouco mais, recebam essas vestiduras brancas, aguarde, porque está chegando a hora. Ainda não morreram todos que vão morrer por causa desse motivo, né? O testemunho da palavra de Deus. Então, amados, no quinto selo haverá muita perseguição ao povo de Deus, aos santos. Essa profecia mostra que nesse período haverá uma grande perseguição aos que obedecem à palavra de Deus. Serão perseguidos e mortos por pregarem a palavra, serem fiéis. Será uma época de muitos escândalos, de ódio. E olha, meus irmãos, terrivelmente a gente sabe da quantidade de pessoas que estão morrendo já ao redor do mundo por causa de Jesus. Aquela organização missionária chamada Portas Abertas afirma que de cada 8 cristãos no mundo, um é perseguido. Um já é perseguido, de cada 8. Então isso é muito sério, tá? Olha, se você abrir em Mateus 24, versículo 9 e 10, deixa claro aí essa perseguição. Você pode ver comigo? Mateus 24, 9 e 10 diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Diga misericórdia. Ainda temos tempo? Temos? Ok. Então, amados, guarde isso aqui. Bora lá, vamos concluir aqui a mensagem, né? Apressar o passo aqui um pouco.
Vamos para o sexto selo. Versículos de 12 em diante. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Irmãos, é terrível, não é? Haverá um grande terremoto, olha aí, calamidades, tempo final, haverá esse grande terremoto. Olha o que vai acontecer quando esse terremoto vir, meus irmãos. O sol se tornou negro, como saco de cinza, a lua como sangue, as estrelas caíram pela terra, o céu se recolheu como um pergaminho. Meus irmãos, os grandes, os poderosos da terra se escondendo nas cavernas. Você consegue imaginar isso? Ei, meus irmãos, um trovão, quando dá um trovão forte, o que acontece? As pessoas ficam com medo, não é? A Bíblia está dizendo que haverá um terremoto como nunca houve. E haverá muitos sinais no céu e na terra. Esse texto de Lucas, se você tiver a oportunidade, leia ele. Lá em Lucas 21, versículo 26 a 28, 25 a 28, fala que os poderes dos céus serão abalados. O bramido das ondas do mar. As águas serão agitadas. Guarde essa referência aí. Lucas 21, 25 a 28. Agora vamos concluir. Graças a Deus parece que eu estou conseguindo, não é? Olha aí, os 7 anjos e as 7 trombetas. E aí eu não vou falar nada mais. Só dizendo para vocês que é a próxima mensagem. Assista essa. Espera aí, Jones. Assista essa. Vou lhe mandar também esse texto aqui. E eu quero que você se prepare para assistir a próxima mensagem sobre as 7 trombetas, os 7 anjos e as 7 trombetas. E olha aí a nossa conclusão. Olha aí a nossa conclusão. Está ligado? O que diz, já que eu estou aqui com Apocalipse, eu vou ler logo Apocalipse. Apocalipse 3:11 diz assim, essa aí é a nossa conclusão. Venho sem demora. É Jesus que está falando. Conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ei, para você que está em casa, para você que está aí na sua casa ouvindo, assistindo esse vídeo, para você, amada igreja, ei, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O outro texto que está aí, Mateus 24, versículo 13, olha o que está escrito. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Meu Deus,
Que Deus te abençoe. Que você esteja atento. Não viva uma vida cristã frouxa. De qualquer jeito. Se prepare, porque as profecias vão se cumprir. E ai daquele que não perseverar até o fim. Porque a palavra está dizendo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fiquemos em pé. Que Deus te abençoe. Compartilhe, se inscreva no canal. Amém? Um forte abraço.